Olá, meus amores, estamos começando mais um programa Lezê Ruína do Divã. E a nossa convidada de hoje, ela nasceu em São Paulo, mas cresceu no Rio de Janeiro. Ela é escritora e produtora cultural. A nossa convidada de hoje, ela é escritora, produtora cultural e tradutora do francês e inglês para o português. Estou falando de Letícia Torgo. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, Flávia. Eu que te agradeço o convite. Obrigada pela sua presença. Letícia, você e seu marido pensavam em ter uma experiência fora do Brasil, em outro país. Mas o que foi que levou você vir para o Canadá, Montreal, para Quebec? Na verdade, eu sou filha de comissários de bordo da extinta Varig, então desde pequenininha tinha essa coisa de viajar, dos meus pais viajarem e de falar do mundo, né? Então eu sempre tive essa vontade de morar fora, de ter uma experiência no exterior. E quando eu casei com meu marido, pouco tempo depois ele também comentou que ele tinha essa mesma vontade. De início, a minha ideia era que a gente fosse morar na França. Eu gosto muito da língua francesa, enfim. Mas, na época, isso por volta de 2010, era um período em que a Europa, de uma maneira geral, estava passando por muita dificuldade econômica, e a gente sabe que a França não é um país tão aberto à imigração. Então, foi o meu marido que veio com a sugestão. Nessa época também estavam tendo as missões do Quebec, no Brasil, isso. Né? E ele falou, olha, vamos conhecer, né? Vamos ver o que eles têm para falar. E a gente foi numa palestra, eu confesso que eu não conhecia nada do Canadá. Claro, a gente tem aquela referência, aquela imagem na cabeça, mas foi na palestra que eu descobri o Quebec, o inverno, enfim, o processo em si. E aí a gente veio para cá em 2013 e em 2014, a gente veio para cá em 2013 para conhecer, e em 2014 a gente veio de vez. Então, enfim, foi um processo então, meio... 2014, 4 anos, vou fazer, 4 anos. Isso, vai fazer 4 anos que a gente está aqui. Uau! E agora sim, amando. Eu digo que eu continuo em lua de mel com Montreal. Eu gosto muito da cidade, eu gosto muito da qualidade de vida que a gente tem aqui. A gente veio num processo um pouco diferente, né? Porque a gente aplicou para residência permanente no Brasil, mas o processo foi mudando, eles foram pedindo novos documentos e a gente não quis esperar. Então, meu marido aplicou para a universidade, ele fez estudos internacionais na UDM. Então ele veio com visto de estudos, eu vim com visto de trabalho, e 2 anos depois que a gente estava aqui, aí sim que a gente recebeu a residência. E dizem que agora é a época que a gente está mais tranquilo, que a gente está bem, que a gente realmente se sente em casa, e eu acho que eu estou exatamente nesse momento, assim, de me sentir parte da cidade e tá bem feliz de estar aqui. Que bom. Mas vocês tiveram alguma dificuldade de adaptação no começo? Eu não digo dificuldade de adaptação, eu digo que vir para cá, da maneira como a gente veio, né, sem a residência permanente, tem uma série de dilemas, né? Você não tem assurance maladie, ele veio para estudar, não porque ele queria, mas porque a gente queria vir. Então, ele escolheu um curso que, claro, sempre aperfeiçoa a carreira do profissional, né? No caso dele, ele é economista, mas era mais para a gente ficar aqui. Eu trabalho na área cultural, então a minha imagem era de que eu tendo um visto de trabalho eu poderia de cara trabalhar na área cultural, mas aqui tem algumas questões que são complicadas. No caso da cultura, muitos empregos são subvencionados pelo Emploi Quebec, e uma pessoa com visto de trabalho não pode ter essa subvenção. Então, eu tive oportunidades de trabalho, inclusive oportunidades muito bacanas do Festival Transamérique, que é um dos maiores festivais de dança e teatro contemporâneo aqui de Montreal, e não podia, porque o meu visto de trabalho não permitia a subvenção do Emploi Quebec. Então, esse tipo de dificuldade a gente teve. Com relação à adaptação, eu acho que não, foi bem gostoso, foi bem natural. Que assim, maravilha! A gente veio com a cabeça, tem que amar o inverno, então eu tenho amigas que dizem que eu sou meio louca, porque eu digo que o inverno é a minha estação do ano preferida. Uau! Mas eu acho que de adaptação, não, a gente se sentiu em casa desde o início. E o que é casa também, né? Isso. Se você tá bem com a tua família, se você tá bem no lugar onde você mora, acho que é você que faz o teu lar. Né? Talvez eu tenha aprendido isso com os meus pais, que sempre viajaram muito também. É isso, né? Essa vida de... Exatamente. Mesmo? Que maravilha! Mas é uma experiência, acho que é legal
essa adaptação. A gente aprende muito, né? Isso. Quando você vem para cá e você se reconhece, se descobre, se redescobre, enfim. Então eu acho que eu tô mais... esse processo para mim de amadurecimento foi muito legal também. E profissional, né? No sentido de poder ter uma experiência fora do Brasil, num outro idioma, com outras pessoas. Isso foi bem bacana. Como você havia falado, vocês já vieram preparados para enfrentar o que poderia acontecer já, porque vocês tiveram essa orientação. E assim aconteceu tudo muito leve e vocês não sentiram as dificuldades. Ou talvez a gente tenha sentido e tenha ficado para trás, sabe? Eu acho que tem uma coisa também de que a gente vive muita coisa boa aqui, né? Eu vim de bicicleta hoje para tua entrevista. A primavera, tá sol, enfim, você começa a valorizar as coisas que você tem e de repente eu acho que eu tenho uma certa capacidade de esquecer talvez essas dificuldades. É claro que a gente teve dificuldades. Eu também faço isso, né? Mas você... Assim, será que vale a pena eu continuar guardando elas na memória ou eu... Eu deleto. É impressionante. Eu não consigo lembrar das dificuldades que eu passei também. Parabéns. Obrigada. Letícia, você que é apaixonada pela arte e a cultura, você poderia dar algum conselho para quem está pensando em vir trabalhar aqui com arte e cultura? E fale mais da sua experiência aqui no Canadá. Tá. Eu acho que o primeiro conselho, na verdade, esse conselho eu acho que vale para todo mundo, é a pesquisa, né? Antes de você vir, você saber exatamente para onde você está vindo, quais são os prós, os contras, né? Não existe lugar perfeito, é a gente que transforma o lugar em algo perfeito para a gente. A língua, é claro que sempre foi e sempre será um grande desafio para quem vem, sobretudo quando você trabalha na área cultural, porque é a comunicação que impera. Então, ter um bom nível de francês, ter um bom nível de inglês. Claro que a gente, já tendo português, é uma vantagem na área cultural, porque você acaba se conectando com outros profissionais, você acaba oferecendo algo a mais que nem todo mundo tem, é um diferencial. Cada vez mais a cultura brasileira está se fortalecendo aqui, então eu acho que é um gancho bacana a gente manter a nossa língua materna também. Mas em termos de conselho, eu acho que o principal conselho, que foi uma experiência que eu tive que me ajudou muito, foi o benevolar, né, o voluntariado. Logo quando eu cheguei, justamente por eu ter um visto de trabalho que não funcionava exatamente como eu imaginei, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em voluntariados. Então eu trabalhei como voluntária, todos os festivais têm vagas para voluntários. Claro que você está trabalhando de graça, teoricamente, mas eu tinha um foco, eu tinha um objetivo que era fazer amigos, fazer uma rede de relacionamentos, né, a famosa réseautage, que aqui é super importante. Conhecer pessoas no meio cultural, entender como eles trabalhavam também, né? Eu venho da área de teatro e literatura, principalmente no Brasil, então eu queria saber, eles produzem da mesma forma como a gente produz, o nome dos equipamentos, como que eles trabalham, qual é a rotina. Então, para mim, o voluntariado me ajudou bastante nesse sentido. E o que é mais legal, assim, que eu falei também dessa questão dos 4 anos, é que agora eu estou colhendo frutos de todos esses voluntariados que eu fiz. Então, no primeiro ano que eu estava aqui, eu trabalhei como voluntária no Festival Transamérique. Eu tenho tido contratos com eles já há 3 anos para trabalhar ou com tradução ou com produção. Esse ano eu trabalhei no Festival Métropolis Bleue, que é um festival literário também, e eu fiz voluntariado para eles, se eu não me engano, em 2015. Então, é uma maneira de você se mostrar, de você se apresentar e você mostrar se você faz um trabalho legal, eles vão guardar lá o teu nome e vão te chamar por uma possível oportunidade futura. Então, eu acho que a maior dica que eu posso dar é se enfie no voluntariado. Cuidado com o número de horas que você oferece, porque, na verdade, você preenche formulários dizendo o teu tempo disponível. Então, no início, eu oferecia todo o tempo do mundo e aí você percebe que não é isso que vai te ajudar a construir a tua carreira aqui. Então, ser mais seletivo também. Eu não vou fazer qualquer benevola que aparece, eu vou escolher os festivais que tem mais a ver com a minha profissão, com a minha carreira. Fazer contatos, ter sempre um cartão de visitas à mão para dar, né, para dizer o que você faz, ter um site ou uma página no Facebook, porque aqui uma coisa interessante é que eles são menos conectados do que nós, né, as plataformas, eles têm um pouco essa questão de imagem mais reservada e nós somos o contrário. Então é um lugar muito propício para você mostrar o teu trabalho, né? Você não tem, Montreal é pequena, né? Então você acaba conhecendo todo mundo. Na área cultural, você vai nos eventos e conhece todo mundo. Uma outra dica é ir nesses eventos sempre,
porque isso também foi um conselho que uma outra pessoa me deu daqui, um organismo que se chama Diversité Artistique Montréal, que inclusive a Lígia, que trabalha lá, esteve aqui com você. E o Jérôme, que é o diretor desse organismo, ele falou, esteja em todos os eventos, né? Mesmo que as pessoas não saibam quem você é, elas vão te ver e elas vão, em algum momento, ou chegar até você e te perguntar, olha, quem é você, o que você faz, você está sempre aqui. Ou elas vão se perguntar e em algum momento elas vão acabar descobrindo. É importante, sim. Então eu acho que as dicas que eu daria o idioma, que todo mundo fala, né, dessa dica, o voluntariado, como não só, eu não sei se isso funciona em todas as áreas, claro, na área da cultura funciona muito bem, mas eu acho que em todas as áreas funciona no mínimo para você aperfeiçoar a língua e para você criar uma rede de relacionamentos e amigos. Eu tenho muitos amigos que eu construí, amizades que eu construí através de voluntariado e participar dos eventos. Acho que são 3 dicas que vale a pena. São dicas de ouro, de Letícia Torgo, que são muito válidas, com certeza, aqui em Montreal. É claro que cada pessoa tem uma experiência, né? A gente nunca sabe como vai ser. Por mais que a gente goste de se inspirar e seja legal a gente ouvir histórias, quando a gente está no Brasil, eu escutava histórias de pessoas que estavam aqui, a gente só sabe na prática qual vai ser a nossa história quando a gente chega, né? Isso, mas é sempre válido. É interessante ouvir história e experiência de outros, que assim as pessoas podem se preparar mais, quem pensa em vir, e inspiram outras pessoas também, né? Eu acho que é interessante. Muito obrigada. De nada. Me fale mais dessa história de ser a Letícia Torgo, produtora cultural, e a escritora Letícia Dalry. 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 Na verdade, havia uma época da minha carreira que eu brincava que eu era tripolar, né? A escritora, a produtora e a empreendedora. Eu acho que eu já consegui passar essa questão, mas naquela época é como se eu quisesse... O meu nome completo é Letícia Dalry Torgo, né? Dalry por parte de mãe e Torgo por parte de pai. Mas eu acabei optando por assinar de formas diferentes, dependendo do trabalho onde eu fazia. Na época eu trabalhava na Globo, então tinha aquela história dos créditos, e aí minha família queria ver o nome dela lá, enfim, era aquela confusão. Mas de início, eu assinava Letícia Torgo, quando eu trabalhava com produção cultural, e Letícia Dalry, quando eu assinava como escritora. Agora eu já fiz uma melange, né? Inclusive a minha página no Facebook é Letícia Dalry Torgo. Mas eu brinco que eu respondo até por Lê, Lelete, Leca, Leleca, Psyu, eu tô respondendo. Psyu é ótimo. Mas sobre a minha carreira, assim, eu comecei como produtora. Na verdade, o primeiro livro, Uma Janela para 9 Irmãos, que eu trouxe para você de presente. Já ganhei presente, é a história da minha família, a história da minha avó, do Rio Grande do Sul, né? Que ela faleceu quando eu tinha 14 anos. E a casa onde moraram os 9 filhos que ela teve, entre eles a minha mãe, que conta a história. Então a casa é a narradora da história. E depois eu escrevi O Príncipe. Na verdade, O Príncipe eu escrevi como uma peça de teatro para crianças, e depois eu acabei desenvolvendo o livro para vender junto com o espetáculo de teatro, né? Então esses foram os meus primeiros projetos literários. Em paralelo, eu segui a minha carreira como produtora, trabalhei na TV Globo, trabalhei com produção de teatro, fiz turnê pelo Brasil inteiro, conheci todos os teatros centenários do Brasil, histórias de fantasmas que são comuns, né, nesses teatros. Até o momento que eu cheguei aqui no Canadá, né? Foi logo depois que eu terminei O Príncipe dos Porquês. A peça aconteceu em 2013, então em 2014 eu já estava aqui. E aí é todo um recomeço, né? Você ser escritora em português e de repente você está num país bilíngue e ter que recomeçar a tua carreira, né? Então eu continuo trabalhando com produção. Aqui eu acabei abrindo essa frente de tradução, né? Eu tive a oportunidade de traduzir um espetáculo canadense ano passado que se chama Siri, que eu levei para o Brasil e que foi produzido lá pela minha produtora, da Gaveta Produções. Esse ano eu abri a filha dela aqui no Canadá, que é a Dan Letzeroir, então eu tenho uma empresa de produção aqui também. Uau! Que trabalha com tradução, produção, com produção de livros, enfim. Estamos começando, a gente abriu em janeiro desse ano, janeiro de 2018. Faço trabalhos, como eu te falei, eventuais para o Festival Transamérique, para o Festival Métropolis Bleu, e estou começando essa carreira literária aqui, principalmente no teatro. Eu comecei a escrever, eu escrevi uma peça no ano passado junto com uma francesa, Florence Bobbier, que se chama Somos Ici. Foi uma demanda de um organismo aqui que se chama Latinarte, e essa peça foi apresentada no MAI.
Foram 3 apresentações e uma peça escrita em francês, inglês, português e espanhol. Uau! Foi minha primeira experiência de teatro aqui, foi muito bacana trabalhar com uma outra pessoa também. Depois disso eu fui convidada por um outro organismo que se chama Black Theatre Workshop, que trabalha sobretudo com a questão negra e a questão da diversidade aqui em Montreal. E fiz um projeto para eles que se chama Disquiet, que esse é em inglês, baseado na história, na vida de Fernando Pessoa. E agora estou escrevendo os meus projetos paralelos, próprios. Tenho a ideia de fazer um projeto falando exatamente sobre essa questão da língua. Isso é um livro que eu quero escrever sobre esse dilema de escrever em outro idioma. E tem outros projetos super aí a caminho. Menina, eu tô aqui impressionada. Que maravilha, que tudo tá dando certo, assim. Eu tô impressionada, realmente, com todos esses projetos que você participou aqui já. Eu acho que a gente vem com muitos medos, né? E, na verdade, eu acho que a maior questão que a gente sempre tem é: será que eu sou capaz? Será que eu sou bom? Será que eu vou conseguir? Né? E quando você troca essa pergunta ao invés de você perguntar será que eu vou conseguir, você trocar ela para quando eu vou conseguir, você sabe que pode demorar, mas você vai conseguir. E aí eu acho que foi isso que me motivou bastante nesses últimos anos. Eu confesso que os 2 últimos anos foram mais voltados para minha carreira mesmo. Os primeiros são um período de adaptação, mas eu aplico para todas as oportunidades que aparecem. Eu vou em todos os eventos, eu faço esse trabalho de networking de uma forma bem positiva mesmo, porque eu sei que isso dá resultado. E é esse o conselho que eu dou para quem chega. Mas é um caminho. É um caminho. Assim, falando assim parece que é fácil, né? Mas você escrever em outra língua. Eu acho que é mais a questão da tua segurança mesmo consigo mesma, né? De saber, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que vai dar certo? Mas enfim, a gente tenta. Mas você é uma mulher inspiradora. Por isso você está aqui. Fico feliz. Obrigada pela sua presença. Olha, os livros da Letícia Dowry. Eu tô com dificuldade. Esse é um outro motivo também pelo qual eu fico sempre reticente em qual nome escolher. É um nome complicado. Mas aqui, maravilhoso. Obrigada pelo presente. Vou ler todos e vou voltar para falar deles. Legal. Muito obrigada, Letícia. Não. Letícia, agora é o bate-bola mulher, ok? Preciso aqui das questões. É um lugar que te inspira. Um lugar que me inspira. Eu acho que aqui em Montreal a gente aprende a ir mais pro dehors, né? Que a gente chama, ir mais para fora. Eu sou muito caseira, eu sou super canceriana, eu sou 100% canceriana, então eu adoro ficar em casa. Eu gosto de escrever em casa, eu gosto de trabalhar em casa, já tem quase 10 anos que eu trabalho por minha conta, a maior parte do tempo em casa. Mas eu acho que aqui eu aproveito muito a natureza, né? Os parques. Então, eu moro perto do La Fontaine. Minha vizinha. Pois é. E estou em vias de me mudar, enfim, vai ser um grande dilema, mas eu vou continuar frequentando La Fontaine. Então, é um parque que eu gosto muito porque tem essa coisa de você viver as estações do ano, né? Isso. Então, eu gosto tanto no verão, quando você vê ele tudo verdinho, as pessoas lá fazendo piquenique. E ao mesmo tempo no inverno, quando você pode patinar no lago. Eu fico ali acompanhando. Essa semana eu vi que eles já estavam enchendo o lago de novo, então eu acho que é uma maneira de você acompanhar. As 4 estações. Exatamente. E a minha paixão pelo esqui, claro, as montanhas. Então, e esquiar é uma coisa que eu aprendi a gostar aqui. No início eu achava que eu não fosse me adaptar e agora eu fico realmente contando os dias para o inverno chegar para poder subir a montanha. Por isso que você gosta do inverno. Exatamente. Mas tenho amigos incríveis que eu conheci e que a gente criou um grupo que esquia juntos e que assim, a gente tem uma experiência maravilhosa juntos. A gente está é até um outro projeto literário que eu tenho de escrever sobre a montanha, sobre o impacto que a montanha tem sobre a gente. Imagina brasileiros esquiando no Canadá, no Quebec, né? Fantástico. Mas isso é um projeto que eu tenho. Eu acho que eu diria os parques e as montanhas. Linda, amei. Teatro ou literatura? Esse é o grande dilema. Na verdade, eu acho que eu descobri que eu não preciso escolher,
né? E isso eu acho que foi uma descoberta que eu fiz aqui. Assim, quando você trabalha com literatura, pelo menos para mim, normalmente são projetos muito longos. O meu primeiro livro eu levei 10 anos para escrever, sobretudo porque era a história da minha família. Então, projetos literários levam muito tempo, né? Então, eu tenho várias ideias de projetos, estou escrevendo várias coisas diferentes ao mesmo tempo, mas eu sei que isso vai levar muitos anos para acontecer. O teatro já é mais imediato, então se você tem uma oportunidade, se você consegue uma companhia, se você consegue uma subvenção, você tem como executar o teatro. Então, eu acho que eu vou balanceando a minha carreira entre essas duas paixões, porque eu gosto de ver a coisa acontecer como produtora, né? Então o teatro me permite isso e ao mesmo tempo eu gosto de trabalhar as coisas com calma e aí a literatura que me supre. Então, eu não vou conseguir te responder essa questão. Não, maravilhoso responder. Mas paixões são essas. São as duas, são duas paixões. Eu tô apaixonada por você. Letícia, uma escritora ou um autor, autora que te inspira? Eu acho que na minha infância eu li Anne Frank, o Diário de Anne Frank, e eu era bem pequenininha e eu não esqueço, né, quando eu li aquele livro. Eu acho que foi ali um dos motivos que me fez querer escrever, querer ser escritora. Eu gosto muito de escrever histórias baseadas em fatos reais, eu gosto muito de trabalhar com memória, com história, com objetos. Então, eu acho que o Diário de Anne Frank, a Anne Frank me inspirou bastante nesse sentido. Uau! Uma menina de 7 anos. Né? E tive a oportunidade de ir para Amsterdã conhecer a casa onde ela ficou. Foi? Uau, nossa, que experiência, eu até fiquei. Uau, que experiência. E aí é quando você materializa uma história real, né? E ela tá aqui, ela continua com a gente por conta do livro, né? Então, com certeza. Letícia, uma mulher que te inspira, um símbolo de força, uma mulher assim, fantástica. Eu conheci tem mais ou menos uns 2 anos uma monja, ela se chama Monja Cohen. E é muito bacana, porque nessa era da internet, você acaba se aproximando muito mais fácil das pessoas, né? Então, ela hoje faz uma série de vídeos no Facebook, no YouTube, enfim, que eu acompanho já há muitos anos. E eu acho que ela é inspiradora porque a gente tem aquela imagem de monja, né? Aquela coisa zen, mas ela é real, né? Ela é de carne e osso. Então, ela conta os dilemas que ela passa, ela tá fazendo um vídeo, de repente passa uma ambulância, e aí ela fala, olha, a gente tem que ser zen, porque tá passando uma ambulância enquanto a gente tá gravando. Então, eu acho que para mim, eu tenho cada vez mais buscado, né, ir mais para dentro, talvez por conta dessa questão de escrever e de querer me conhecer, e também por conta da imigração. Então, ela é uma inspiração para mim, é uma pessoa que, sabe, quando você não tá legal, quando a energia baixa, você vai lá, assiste um vídeo dela e você fala, gente, a vida é tão simples, né? É isso, repete o nome dela. Monja Cohen. Vou pesquisar, já gostei. E ela tem toda a história dela, né? Ela foi professora, enfim, ela viajou, fez todos os ensinamentos budistas e aí agora ela tá acessível, né? Então o legal é justamente você poder ver aquilo ali e falar, nossa, ela fica em São Paulo, e você poder assistir aquilo ali e falar, gente, ganhei meu dia. Assim, eu lembro que tinha uma época, logo no início do nosso processo de imigração, que antes de dormir, eu e meu marido, a gente assistia um vídeo dela toda noite. E era uma maneira da gente falar, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Uau, que bacana, eu vou olhar Pode os vídeos acompanhar, dela, é vou legal. acompanhar com certeza. E ela é engraçada, sabe? Então, é isso que eu digo, não tem aquela imagem, né, da pessoa meditando e tal. E ela fala palavrão, sabe? Ela fala, não, eu sou vegetariana, ela come carne, ela fala, gente, da onde que tiraram que eu não posso comer carne? Ela explica por que ela come carne e tal, enfim. Ela é ótima. É real. É real. Bom, Letícia, no final do bate-bola, agora eu quero que você fale mais do seu trabalho atual e para as pessoas que estão nos acompanhando, você olha para lá, para as pessoas que estão nos acompanhando, quem pode encontrar o seu trabalho, seus livros, você poderia deixar essa mensagem? Então, na verdade, como eu falei dessa minha dicotomia entre escritora e produtora, eu também tenho 2 sites. Um site, que é o site da escritora, leticiatorgo.com. Que vai estar aqui. E lá eu tenho os livros, eu continuo escrevendo em português, quero continuar escrevendo também em francês e em inglês. Eu estou, inclusive, fazendo um exercício na minha página no Facebook de escrever cada dia numa língua diferente para justamente praticar. É um desafio, né, que eu me coloquei para aperfeiçoar os idiomas, então dá para me acompanhar também pela página no Facebook. E tem a página da Gaveta, que é a produtora no Brasil, e que aqui agora também é a Dans les Terroirs, então ou dagaveta.com.br ou danlesterroir.ca. Eles vão para o mesmo lugar com
tradução em português, francês e inglês, com todos os serviços que a gente oferece. Eu trabalho com coaching para artistas, redes sociais, planejamento estratégico, enfim, negócios online, sabe? A minha empresa no Brasil, como eu estou aqui e ainda tenho a empresa lá, eu modifiquei o meu plano de negócios, então hoje todos os cursos estão online. Eu dava cursos no Brasil de produção cultural. Então, também estou ajudando novos empreendedores aqui no Brasil, sobretudo as brasileiras que estão aqui, que querem empreender. Aqui é o lugar para empreender, né? Isso. Porque é muito fácil empreender aqui. Então, tenho esses cursos online, ensinar como criar um negócio online, como fazer renda passiva, como vender os teus talentos, né? Enfim, é um pouquinho de tudo dessa pessoa tripolar. Maravilhosa! Tudo isso num pacote. Num pacote, adoro. Maravilhosa, muito obrigada, Letícia. Obrigada a você. É uma honra ter você aqui. Obrigada pelos presentes. Eu vou voltar, viu, para contar. Obrigada a você. Eu amei essa entrevista com a escritora e produtora cultural Letícia Torga. Espero que você também tenha gostado. Vamos se inscrever. Para você que ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição. Compartilhe, dê seu like, deixe o seu comentário. Vamos prestigiar as nossas convidadas, porque juntas somos muito mais fortes. Obrigada!